falar da minha partida, né, e do nosso match com a Austrália. Não foi um bom match, perdemos de 2.500. A gente esperava mais, mas em algum momento parecia que estava bom, o Fear parecia ter uma posição promissora, mas aí no apuro, partidas muito complexas, né, principalmente a do Evandro e a do Fear nas duas pontas, né, acabou dando ruim, né. Enfim, agora tentar ganhar uns 2, 3 matches seguidos para dar uma recuperada e terminar ali os últimos matches contra equipes duras e boas, que é mais interessante para a gente também conseguir terminar numa boa classificação, né. Bom, a minha partida não foi das mais interessantes, né, a abertura, uma abertura razoavelmente simples, embora eu não sei bem chamar se isso daqui é uma 4 cavalos ou é uma escocesa, acho que é uma 4 cavalos, apesar de eu ter jogado a ordem da escocesa. Cavalo C3, tudo normal aqui, toma, roque. Provavelmente tomar esse peão C6 é muito arriscado, joguei roque, ele tomou, e aqui H3, esse é um lance que o Kramnik jogou para ganhar do Aronian num match amistoso que eles fizeram, se não me engano, em Zurique, deve fazer uns 4 anos mais ou menos, não tenho certeza. Objetivamente, provavelmente esse lance não dá vantagem, mas é um jeito de jogar, é interessante, né? O cara, quando joga uma abertura muito sólida como E5 e está bem preparado, é difícil sair melhor, então você busca uma posição que dê para jogar xadrez, dê para tentar ganhar depois, né? Apesar que essa eu tenho a impressão que eu deveria tentar manter um pouco mais de peça mais para frente, né? Jogou C6, bem natural, dama F3, torre E8, bispo F4, aqui o Aronian jogou bispo D7, que é possível, e o Kramnik ganhou uma partida brilhante, com bispo de cores opostas, muito bem jogada, né? O lance do meu adversário, que bom, foi bispo D6, torre E1 e aqui bispo E6, é uma recomendação do grande mestre, eu acho que é do Post, né, analisado na Mega Database, então o meu adversário estava bem preparado, apesar de estar gastando bastante tempo, ele aparentava saber o que estava fazendo. Aí cavalo E2, cavalo dama C7, uma aberta possível, ele tomou em F4, cavalo F4, essa é a ideia toda a ideia das brancas, capturando cavalo em F4, pressionar E6, eventualmente vem cavalo H5. Essa posição eu tinha visto de manhã, dama B6 é mais, talvez seja mais direto assim, e provavelmente deve igualar, mas tem jogo, o preto ainda tem, o branco tem algo para querer jogar, né, por causa das casas negras, né, estrutura um pouco melhor. Ele jogou dama D6, que é natural. Aqui dama G3, essa é uma ideia interessante, preferi dobrar na coluna. Se eu puder dobrar e capturar em E6 no momento que ele não consiga jogar E5, ou seja, eu bloqueio a casa de E5, eu acho que eu consigo uma pequena vantagem. Então, bispo D7 acho que foi uma lance normal. Puxei a torre. Aqui meu adversário jogou dama B4, que parece uma ideia interessante. Ameaçou dama por B2 e ameaçou dama por E1. Que eu tenho que tomar cuidado, eu sou obrigado a simplificar. Provavelmente torre, se a ideia é jogar de brancas para manter mais o jogo, talvez torre 3 tenha facilitado bem a vida das negras, né? Que aqui eu sou obrigado a simplificar para não perder material. Tomou de torre, tomar de bispo era possível, para tentar deixar a torre de 1 e peão de B2, e aí me pergunto se eu vou jogar a torre B1 defendendo ou se eu vou sacrificar alguma coisa. Tranquilo, ele deu cheque aqui em E1, rei H2, dama E5, bem natural, e aí dama E3. É pouco, mas acho que a ideia aqui é interessante, porque se ele toma, peão toma, eu vou fazer uma espécie de bloqueio nas casas negras, né? Talvez depois o cavalo vá para D4, para C5. Deve ser com alguma precisão, porque ele deve empatar isso, mas eu achei que era uma ideia para pelo menos seguir jogando, seguir ter uma vantagem simbólica, né? Aí meu adversário não queria defender esse final, jogou dama D6, tem ação do G5, joguei G3. Ele jogou D4, acho que esse é um bom lance, porque eu estou efetivamente ameaçando A7 e estou ameaçando o cavalo H5. Por exemplo, C5, o cavalo H5 é chato, porque, só um exemplo aqui, C5, cavalo H5, bispo C6, por exemplo, toma, e se tomar de dama, dama por C5, está defendido
Está defendido F2. Então ele jogou D4. A ideia é evitar esse plano. Por exemplo, se eu jogar dama E2 ou dama E1, ele vai C5, cavalo H5, bispo C6, cavalo por F6, dama por F6. Não só eu não tenho nada, como, sei lá, eu achava que eu podia jogar para ganhar o meu adversário aqui. Mas, enfim, F4 aqui, por exemplo, deve empatar com alguma tranquilidade. Mas parece isso, é porque a dama está presa por causa do plano de F2. Né? Então, eu joguei dama F3, e aqui foi G6 jogados. Acho que C5, dama 8 era a ideia, né? Não sei se é grande coisa, mas era a ideia. Ele jogou G6 para controlar ideias de cavalo H5, não levar mais corredor. Eu joguei bispo C4, a ideia eu tenho ameaças que eu fiz na partida, mas a ideia principal é reagrupar com o cavalo D3, depois talvez B4. Se eu conseguir evitar que ele jogue C5, eu acho que eu consigo uma pequena vantagem. Mas ele jogou bispo D7, que me parece uma imprecisão. De novo, nada muito sério, mas agora tem esse lance aqui que é bacana. E ele é obrigado a deixar eu tomar em F6, porque se ele tira o cavalo para uma casa... Bom, dama E7, cavalo por D4. Se o cavalo sai para uma casa qualquer, por exemplo, eu tenho no mínimo esse lance aqui ganha um peão, porque dama por F7 está dando mate. E dama E5 era possível, eu não tinha certeza bem o que eu ia fazer, mas eu achava que cavalo D8 é muita coisa que está pendurada. F7, C6, achei que alguma coisa ia ganhar. Então, talvez tomar direto. Curiosamente, eu não sei se cavalo G4... O peão em G4 tem pontos positivos, bem positivos. Não sei, talvez esse seja um erro sério, mas duvido, imagino que tem algum jeito de jogar depois. Mas bispo por E6 seria o mais natural, segue, que nem foi a partida com o peão em H3. Às vezes a gente quer jogar esses lances, esses contra intermediários, e nem sempre a gente está melhorando a posição. Porque HG, o F toma E6 vai seguir mais ou menos o mesmo, com o bispo lá todo passivo. Então bispo por, e aqui minha única esperança é dama F6. E essa cravada é um pouco desagradável para ele. Quero jogar B4, né? Por isso que ele jogou C5. Eu joguei essa cravada G5. Ele foi dama D7, se descravando. G5 eu acho que é um lance bem útil para muitos casos. Ele pode ficar em Zug, eu tenho vários planos para dar. Ele jogou dama D7 para sair logo da cravada. Em algum momento ele ia ter que fazer isso. Eu capturei, minha única esperança. E aqui me espantei porque o meu adversário jogou dama toma E6 mais ou menos rápido. E é um final de peões bem complexo, várias ideias. E eu não sei se ele estava muito desgostoso em defender esse final aqui, algo como dama E5 talvez. Tem um monte de peão fraco para defender, minha dama está bem ativa, nunca vai ter, mesmo que eu tirar a dama, F7 nunca vai ser um lance muito bom, porque eu vou ter dama H8 ou dama F6, né? Essa é a vantagem do peão em G5. Mas eu achava que você tem que gastar tempo para entender aqui, né? E ele jogou dama toma E6, e aqui eu meio que hibernei, acho que deve ter gasto quase meia hora para tentar entender se o final de peões está ganho ou não. É claro que se mesmo que não tivesse ganho, eu ia ter que jogar, porque no final de damas eu não tenho uma esperança. Talvez eu devesse ter sido mais prático e jogado os primeiros, 4 lances que eu tinha certeza que eu ia fazer, e depois parar para pensar, mas achei que era bom para me acalmar. Porque eu demorei, eu nem sei ainda se está ganho ou não, mas, tudo que eu estava calculando eu não via ganho. Toma, rei G2, ele jogou E5 já. Se eu tentar F4, para depois vir com o rei, ele tem E5 e rei F7, rei E6, ou rei F7 depois E5. E essa, na verdade, eu acho que eu estou ajudando ele. F4 é melhor jogar F4 no momento. Eu posso esperar para jogar F4 quando eu quiser, né? Então, rei G2, rei E5, rei. Então, essa é a posição que eu falei que eu poderia ter jogado meio que rápido quando eu entrei. E aqui eu tinha várias dúvidas, né? Se eu devo jogar F4 com o rei em E6, com o rei em D6, se eu devo jogar para A3 e B4, ou se eu devo jogar com C3, né? Eu joguei A3, eu achava que A3 era um lance que era útil em todas as posições. Então, porque permitir B4 eu acho que é perdedor, porque eu vou jogar B4, depois eu vou jogar F4 e eu não vejo como é que ele se safa. A5 eu acho que é o único lance. E aqui, essa posição eu tenho várias ideias, por exemplo, e eu não estava vendo qual que poderia funcionar. Eu achava que eu tinha que jogar F4 antes de fazer alguma coisa na hora da dama. Por exemplo, F4, peão por, rei D6,
E aqui, se eu jogo C3, C por D, rei D3, rei D5, rei, rei, rei. Toma, 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 toma. E eu achava que essa posição empatava. Vou fazer seca, eu não estou pior, né? Eu estava nessas corridas aqui. E se eu jogasse, por exemplo, eu poderia jogar A5, jogar A4 primeiro, rei aqui, F3, rei aqui, F4, toma, toma, rei D6 e aqui C3, toma, rei aqui, porque agora aquela corrida eu estou com tempo a mais. O problema é que aqui ele pode simplesmente não fazer nada, né? Ele fica passando, não sei bem se aqui é a melhor casa, e quando eu jogar rei C4, rei C6, eu não tenho tempo com A4, que eu teria na outra variante. Eu achava que empatava. E se eu tentar o C3 com o rei em E6, com o rei em D6, toma, toma, rei aqui C3, agora ele toma e ele chega muito mais rápido aqui, né? Acho que não dá tempo também. Outro plano era jogar com B4, F4, GF, GF, rei aqui, B4. E aqui é outra coisa, A4, B5, né? CB, AB, A4, rei por D4. Então aqui AB, AB, C por B, rei D4 ganha. Mas aqui rei C6. Eu não vi como eu podia ganhar isso daqui. Achava que estava empatando. E se eu jogo essa posição com o rei na outra casa, quer ver? Lá, F4, toma, toma, rei E6, B4. CB, AB, AB, rei D4, agora eu estou numa corrida que não é muito favorável. Aí, meio que por eliminação eu cheguei no, voltar aqui, rei A3, A5, e aqui finalmente eu entendi que eu tenho uma ideia de voltar o rei para D3 e para C4. Só que se eu voltar rei D3 imediatamente, ele joga rei D5. Ou rei F5 também era uma ideia, mas rei D5, F3 e A4. E essa posição eu acho que eu estou meio sem lance, não tenho certeza. Por AC4 ele está com muito espaço, né? Então eu achei que começar F3 era um bom lance. Porque muitas corridas com rei F5, o rei está totalmente. O peão de F3 ajuda a não fazer passado. Eu acho que ele tem que fazer. Esse tempo não vai me fazer falta, que eu posso jogar F4 depois, né? Ele tem que passar com rei D6, eu passo com rei D3. Aí A4 ele tentou. A ideia toda, né? É que rei D5, A4. E o peão já está em F3, eu não levo E4 cheque. E aqui de novo, rei D6, rei C4, rei C6, eu tenho esse último tempo com G4. Ele até pode tentar complicar o jogo. Eu tava rei D6, rei D5, rei D4, lá e C4. B por C, rei B6, rei C3, A5, toma, A6, meio que tá... Tem que calcular o final de peões, mas eu achava que esse lance ganhava. E, bom, C por B, rei B3 deve ganhar fácil. E se C3 era o único lance que eu tava com algum receio, lá, E4, toma, toma, lá, D3, rei por C3, rei vem... Joga essa posição, imagino que eu esteja ganho. Então, era bem confuso, tanto que eu fiquei quase 1 minuto nas 40, mas eu estava para tentar calcular tudo isso. Meu adversário percebeu que essa linha devia perder, tentou jogar A4, porque se eu jogar B por A4, ele joga rei D5 e está vindo C4, se jogar eu C4, esse passado protegido vai garantir o contra-jogo suficiente, é perigoso até estar mal. Mas aqui eu tenho rei C4 e agora meio que clareou, né? Toma, toma. O plano vai ser jogar B4, tem que tomar. E eu vou jogar F4, minando o protegido dele. E aí o que vai acontecer é que eu vou trocar o meu peão de D pelo peão de B dele. E o meu rei está muito mais próximo dos peões na hora do rei. E aí deve